Bom dia, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? A Bíblia é revelação e não concepção. Ora, veja o que dizem os mariólatras, o absurdo. Sabe, os mariólatras não crendo que a palavra de Deus é infalível e imutável, afirmam o que está escrito em Eclesiastes 9, do 3 ao 6. Quando fala que os mortos não sabem mais coisa alguma que passa na terra, dizem que já foi ultrapassado e citam como exemplo o livro de Daniel, que foi escrito aproximadamente 400 anos depois. Veja a distorção. Com isso, eles afirmam que, enquanto no passado Salomão tinha uma concepção que a morte colocaria um fim à nossa ligação com os vivos na terra, no futuro Daniel tem uma concepção da ressurreição da carne, a ressurreição para a vida eterna, ou seja, consciência após a morte. E citam o versículo que se segue como exemplo. Vejamos o que diz lá em Daniel. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça fugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Ora, eles afirmam que esse texto fala da vida consciente, gloriosa no além. Assim, os mortos estão conscientes, não sabem, eles sabem que tudo que se passa na terra é o que eles dizem. Com base nesses argumentos, afirmam que essa concepção foi ultrapassada pelos judeus. Assim, eles dizem que a concepção do judeu Salomão é diferente da concepção do judeu Daniel. Não é concepção, foi o que o Espírito Santo falou a cada um. Não foi deles próprios. Veja a refutação. Como dizia um poeta da minha terra, diz, parafraseando o autor desse livro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porém, não dá para confundir a verdade com a mentira. Uma coisa é acreditar que a Bíblia apenas expressa a concepção dos judeus. E outra coisa é acreditar que a Bíblia é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, que é uma revelação de Deus para todos. Crendo que a Bíblia é a revelação de Deus, leia de novo, leia, preste atenção lá no capítulo 12, do 2 ao 3, que nós lemos agora. E observe que o Espírito Santo diz que os mortos ressuscitarão, falando de futuro, e não que ressuscitou, falando de presente. Eles distorcem. Os mortos não ressuscitam logo que morrem. Eles não ressuscitarão antes do último grande dia. Acreditar que os mortos ressuscitam imediatamente após a morte é não acreditar que existem funerais no mundo. Acreditar nisso é um absurdo. É também absurdo acreditar na concepção mariólatra e não na palavra de Deus. Você já ouviu o que disseram os mariólatras. Agora escute o que Jesus disse. Ele disse: é a vontade do Pai que me enviou. A vontade dele é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Está lá em João 6, do 39 ao 40, leia. Jesus confirma e não contradiz Daniel. A ressurreição dos mortos, do qual Daniel falou, só vai acontecer no último e grande dia, no fim dos tempos. Daniel sabia disso porque tinha uma concepção. Não porque ele tinha uma concepção, mas era porque o Espírito Santo foi quem disse para ele que aquelas palavras reveladas eram para o fim. Agora, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias.
porque a visão é ainda para muitos dias. Daniel 12:4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Daniel 10:14. Sabe, podemos ver que o judeu Daniel não escreveu sua concepção presente, e sim o que o Espírito Santo revelou que escrevesse para o futuro. Ora, mesmo considerando a concepção em vez de revelação, não encontramos nenhum apoio na Bíblia para a intercessão aos mortos. Assim fica provado que os apóstolos também não tinham concepção de orar aos mortos, pois não escreveram nos evangelhos e nem nas suas epístolas que os mortos podem ser invocados ou cultuados. Se os apóstolos não tinham a concepção de pedir intercessão aos mortos, quem foi que inventou essa concepção? Tá entendendo? Ficamos por aqui. Se o bom Deus nos permitir, nós voltaremos amanhã, continuando nesse assunto. Fica na paz. Um dia de vitória em Cristo Jesus. Amém?